Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus e Jesus, aproveitando essa linda oportunidade que a espiritualidade maior nos concede, pedindo licença, José de Mococa, nosso irmão amigo, nosso companheiro de todas as horas, nos momentos de dificuldade, esses mentores espirituais estão sempre nos ajudando. Basta-nos enxergar, basta-nos querer, basta-nos buscar, que estaremos nos aconchegando ainda mais com esses amigos queridos. E tudo na nossa vida estará melhorando. Estaremos melhorando os nossos problemas intrínsecos, as nossas próprias vicissitudes. Estaremos melhorando em problemas financeiros, problemas que temos também nas nossas doenças. Poderemos estar tendo melhores condições espirituais. Ninguém está aqui com a proposta de ficar milionário, de ficar rico, nem de ficar saindo, correndo por aí como se fosse atleta, não é? Mas temos a possibilidade de melhorarmos para nos mantermos bem, para amarmos, para servirmos. Afinal de contas, Jesus nos explicou isso. Jesus nos mostrou. Quem tem a possibilidade, quem quiser, leia o livro Há 2000 Anos. Lá está explicando muito bem, fala assim muito de Jesus. Quando o nosso irmão lá, Flúvio, está falando sobre ele, e ele fala sobre aquela sua roupagem branca, clara, seus pés descalços, conversando com todos, com aquele seu magnetismo, com aquele seu amor, chamando a atenção de todos que passavam. Até o próprio guardião, que era o espírito que estava, o romano que estava passando, ficou embriagado pelas suas palavras. Então, ele jamais precisou mostrar riqueza material. Ele mostrou o quê? As riquezas do espírito. Porque se buscarmos a riqueza do espírito, em consequência, manteremos-nos bem na matéria, em equilíbrio. É isso que precisamos entender. Então, vamos aproveitar esta oportunidade hoje, porque quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Nossa irmã Maria da Graça vai falar sobre o fariseu e o publicano, Então, é uma parábola. A nossa irmã Maria da Graça, ela é a coordenadora dos estudos aí, e aí o que acontece? Temos bastante professores escutando, Maria da Graça. Então, a gente temos que estar aqui hoje aprendendo, buscando, e o que é mais importante, é dar-nos sempre uma nova chance para que a gente esteja melhorando cada vez mais. Isso é importantíssimo para todos nós, porque somos todos falíveis de erros. Falhamos, somos seres humanos, ainda imperfeitos. Alcançaremos a perfectibilidade, a perfeição, relativa, mas estamos muito longe. Então, o primeiro passo é perdoarmos como irmãos, é praticarmos a caridade, que fora desta não há salvação. E trabalharmos um pelos outros. Errarmos, ainda vai, mas não podemos manter-nos nos erros, entendendo Jesus como nosso Salvador, como nosso guia, nosso modelo. Tá bom, gente? Por favor, essa é a nossa irmã Maria da Graça. Fique à vontade, em nome de Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite, para que nós possamos aprender juntos as lições que nos são trazidas pela espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre o fariseu e o publicano. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque foi com muita rapidez que eu fui convocada para fazer a palestra. Em segundo lugar, porque eu pensei bastante que nós, diante de uma mensagem que nós tivemos sobre a oração, a prece, então eu achei ela propícia para esse momento. Estudemos a parábola do fariseu e do publicano, anotada por Lucas 18, 10 a 13, em que Jesus nos ensina a orar.
homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bom, nesta parábola se percebe nitidamente 2 tipos de oração, que denominamos de oração egóica: a do fariseu, e oração essencial, a do publicano. A oração é uma prática muito difundida pelas religiões, de um modo geral. Todas as pessoas têm acesso a ela. Porém, analisando a questão dentro de um aspecto psicológico transpessoal, são poucos aqueles que sabem orar bem. Analisemos a oração dentro da visão da psicologia profunda, de caráter transpessoal. Orar significa entrar em comunhão com Deus para absorver as energias refazedoras e poderemos transmutar os sentimentos em desequilíbrio. Somente conseguiremos entrar em comunhão com o Criador após termos entrado em comunhão com a nossa própria essência, em conformidade com o que diz o Livro dos Espíritos. Nas questões 658 e 659, a pergunta de Kardec aos Espíritos: a prece é agradável a Deus? A resposta dos Espíritos: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a
a prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Na pergunta 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Através da prece, pode-se ter em vista 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Estudemos outra passagem em que Jesus aborda a questão da oração. Em Mateus 6, de 5 a 8. Vejamos. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedires. Bem, agora estudemos as seguintes palavras de Jesus. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Vamos
Vamos entender. Aposento, o que ele quer dizer? Aposento significa a própria essência da criatura. Entra no aposento e fecha a porta. Isto é, entra em comunhão com a tua própria essência e ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Isto é, vê a tua intenção na prece, vê a tua comunicação sincera, a tua fé. E Ele te recompensará. Repletando-te de energias amorosas que estarão alimentando a tua essência de amor. Bem, estudemos agora as características da oração egóica, que provém tanto das negatividades do ego, por isso que é egóica, do ego, quanto de suas máscaras. Jesus separa muito bem a oração entendida como fruto da hipocrisia, como a do fariseu, da oração sincera, como a do publicano, que eram os cobradores de impostos do Império Romano e, por extensão, designava pessoa de vida dissoluta. É uma vida que não tem bons costumes. As pessoas que oram, como os fariseus, são aquelas que acreditam que, tomando uma atitude exterior, frequentando os cultos, missas, reuniões públicas em centros espíritas e muitas outras religiões, e fazendo as suas orações apenas com os lábios, estão quites com a obrigação de adorar a Deus. As preces, nesses casos, são vazias de significado, pois não há nenhuma comunhão entre a pessoa que ora e o Criador. São egóicas, mascaradas. Outra questão que Jesus observa como inadequada na oração está expressa nestas frases. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai
sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Bem, pessoas que têm esse hábito usam de orar muito. Passam largo tempo solicitando, rogando, implorando a ajuda divina para a resolução de seus problemas. Tomam tal atitude, muitas vezes, por acreditarem literalmente nas palavras do Cristo, registradas em 21 a 22 e 22. São essas. É tudo e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Acredito então de forma simplória que é preciso pedir muito, pois tem muitas necessidades de serem atendidas. Esses indivíduos fazem isso balizados em uma crença cega que apregoa que basta pedir qualquer coisa, até coisas materiais, que Deus solícito vai atender. Em sua maioria, são movidas pelo desespero, pela ansiedade, querendo que seus problemas desapareçam. Bom, esse tipo de oração é fruto do estado de fanatismo, por deixar explícita a crença em um Deus interventor, em troca das nossas mazelas, subtraindo de nós atribuições que são necessárias ao nosso crescimento espiritual. A oração realizada assim, por estar baseada no ego, não gera um estado de harmonia e equilíbrio e pode produzir em muitos a descrença em Deus, na vida e em si mesmos. Pois, por mais que orem, não conseguem aquilo que pedem. Porque, como disse Jesus, Deus sabe o que nos é necessário antes de nós lhe pedirmos. As pessoas que assim agem esquecem-se da primeira recomendação de Jesus: a vigilância. Não buscam meditar no motivo dessas dificuldades, que muitas e muitas vezes estão acontecendo em razão das próprias escolhas que elas fizeram e que precisam ser modificadas. Outras vezes, são meios para que essas pessoas
reflitam sobre o sentido da vida e sobre o seu próprio aprimoramento espiritual. Portanto, quando Jesus diz frases tais como aquelas anotadas por Mateus 21 e 22, e as que se seguem, está se referindo às questões puramente espirituais. Isto é, ao auxílio de Deus e dos benfeitores espirituais, para resistirmos às tentações existentes em nosso próprio ego. E não para que Deus nos dê coisas, muitas coisas, que estarão nos prejudicando a evolução espiritual. Jesus, Ele mesmo, quando ora ao Pai, afirma isso. Vejamos isso em João 17:15. Ele diz ao Pai: não peço que os tireis do mundo, mas que os livrem do mal. Ele nos conclama constantemente a uma postura proativa, que façamos a nossa parte na questão do nosso aprimoramento moral e espiritual. E Deus, aquele Pai maravilhoso, amoroso, que sabe perfeitamente o que nos é necessário, fará a parte dele. Especialmente nos repletando de energias amorosas, para que consigamos crescer espiritualmente até Ele. Quando falamos crescer, não é crescer no sentido material, mas é no sentido espiritual, para que nós possamos nos despojar das imperfeições que ainda trazemos aninhadas dentro de nós. Essas imperfeições que ainda trazemos, que ainda carregamos, apesar de termos tido a oportunidade maravilhosa da reencarnação. Essas imperfeições nós vamos trazendo desde há muitos e muitos séculos. Porque nós não éramos espíritos de luz. Nós éramos espíritos ainda que estávamos nas zonas umbralísticas. Éramos espíritos que erramos muito, que malbaratamos a vida alheia. Não vacilamos em prejudicar, em trair, em maltratar, em roubar, em tirar a vida de ninguém. E como Deus é amor, Ele nos concede a oportunidade
E a oportunidade, quando lá nas zonas umbralísticas nós nos arrependemos e nós, naqueles momentos, dizemos: Pai eterno, me auxilia, porque eu não suporto mais esse sofrimento. Me perdoa pelas minhas falhas. E é nesta hora em que o arrependimento sincero se faz em nós, é que surge ali aquele amigo espiritual, aquele anjo de luz que nos estende as mãos e diz: filho meu, estou aqui para te acolher, para te auxiliar. Procura se redimir das tuas falhas, dos teus erros. Segue-me, eu te auxiliarei. E nos aconchega nos braços e nos leva para as escolas espirituais, para os hospitais primeiramente, que nós sabemos perfeitamente que existem ali nos planos espirituais, porque nós conhecemos isso através de André Luiz. Nós somos ali levados. É sanada as nossas feridas. Remédios espirituais são tratados, são trazidos para aliviar as nossas dores. E nestes momentos nós vamos nos refazendo e vamos nos arrependendo de tudo aquilo que nós fizemos. E nós vamos dizendo: meu Pai eterno, me perdoe pelos meus erros, me perdoe pelas minhas falhas, me perdoe aquele que eu prejudiquei, me perdoe por tudo que eu fiz, porque eu ainda sou muito imperfeito. Ali nós vamos nos refazendo, vamos trabalhando, tendo oportunidade do trabalho. E quando nós já aprendemos um pouquinho, nós dizemos: olha, está na hora da minha reencarnação, eu preciso me redimir, eu preciso reencontrar aqueles que eu maltratei. Aqueles que, se possível, possam fazer parte do meu aconchego, da minha família, para que eu possa guiá-los para o caminho do amor, para que eu possa me redimir cada vez mais. E Deus, esse Pai amoroso, diz então, através dos mensageiros: você irá reencarnar. Então, nós reencarnamos. Porém, quando aqui chegamos, nós encontramos as dificuldades que nós plantamos. E quando nós encontramos essas dificuldades, nós às vezes nos dizemos: meu Deus, o que eu fiz? Eu não mereço. Meu Deus, por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? Ora, nós não devemos esquecer que nós pedimos. Nós pedimos antes de vir, para nos redimir. E nós aprendemos isso como? Através desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que nos rasga o verbo de cima a baixo e nos diz a verdade pura, crua e nua: vós sois os responsáveis pelos vossos sofrimentos, pelas vossas dores, pelos vossos desativos. E aonde
nós começamos então, através da doutrina, a aprender, caminhar. Às vezes escorregamos, às vezes nós cometemos falhas, porque ainda somos imperfeitos. Não somos espíritos iluminados pelo simples fato de conhecermos a doutrina espírita, pelo simples fato de estarmos aqui trabalhando por ela. Ainda não somos espíritos iluminados, somos espíritos simplesmente a caminho da evolução. Nós não podemos esquecer isso. E à medida em que nós vamos aprendendo e nós vamos trabalhando, nós vamos nos refazendo e vamos compreendendo que a luz se faz, mas é preciso que nós a busquemos através da nossa reforma interior. Por isso, a prece é importante e ela é necessária, mas que nós a façamos. Mas a façamos buscando lá na essência, e que as portas se abram para o entendimento. É assim que nós devemos orar. Não simplesmente orar por orar. Olha, eu já fiz a minha oração hoje. Mas como eu fiz essa oração hoje? De que forma? Com amor? Ou às vezes eu levanto para ir trabalhar e começo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim? Não. Eu tenho que parar e entrar em comunhão com a minha essência, para que eu possa buscar este Criador e Ele me envolver com as suas vibrações de amor. Deus sabe o que é necessário para nós. Então, o que nós precisamos fazer é, principalmente, crescer espiritualmente, para que consigamos chegar, pelo menos, numa condição melhor, quando deixarmos o nosso corpo de matéria. É assim que nós devemos orar. É assim que nós devemos pedir. É assim que nós devemos agradecer. É desta forma. Porque o Pai nos espera. Fomos criados para a perfeição, para a evolução. Nós somos perfeitos, sim, em essência. Porque nós trazemos dentro de nós todos os atributos que nós herdamos do Criador. E é necessário que nós busquemos nessa essência, buscar o melhor, com que ela se expanda, para que nós possamos chegar a ser recebidos, pelo menos, pelos Espíritos que nos acolheram nas zonas do umbral. Muita paz.